Salve, salve, investidor, como é que você está? Vamos aqui a mais um Comunicando ao Mercado, começando aqui com Raizen e Cosan, que estão ajudando a queda de hoje no Ibovespa. Raizen caindo mais de 8%. Ontem chegou a subir 15%. Cosan também havia subido bastante, caindo mais de 5% hoje. Cosan porque é uma acionista muito relevante da Raizen. Agora, o que está acontecendo? Basicamente, fruto da especulação. Ontem a Raizen disparou porque havia um rumor, segundo um jornal, de que a Petrobras estava de olho em ativos da Raizen. Mas a Petrobras soltou um comunicado dizendo não há nada confirmado nesse sentido. Então, é isso que acontece. Então, cuidado com especulaçãozinha. Muito cuidado, porque o resultado é esse: inconsistência. Só ganha dinheiro com isso quem tem a informação privilegiada, mesmo que errada, mas no outro dia devolve tudo. Eu trouxe um vídeo recente aqui no canal sobre Raizen, dá uma procurada, detalhando do porquê a empresa não para de cair, já caiu 50% só nesse ano. Continuando aqui, Taurus adota férias coletivas no Rio Grande do Sul, por conta do tarifaço do Trump. Eu trouxe um vídeo específico para os membros da comunidade FMI a respeito da Taurus, falando sobre esses impactos. E geralmente, quando a empresa está para demitir funcionários, ela promove férias coletivas. É isso que acaba acontecendo. É que o seguinte, a taxa é de 50%, 80% do destino de exportação da Taurus é os Estados Unidos da América. Portanto, com essa taxa aqui não tem como ter lucro, de tal modo que a Taurus está pensando em migrar a operação para fora, para os Estados Unidos. Olha a inconsistência dessa empresa, o quanto ela depende de governos, de medidas. É uma empresa muito difícil. Não vale a pena você ficar se preocupando tanto assim. Veja, a ação não para de cair nesse ano, quase 40%. Voltou para 4 e pouquinho, mais ou menos o preço médio ali do Barsi que está comprando há muito tempo. Sendo assim, é um sobe e desce, é um tipo de operacional que dificilmente vai te entregar retorno consistente, a não ser que você saia no momento certo. A gente tem que buscar empresas que a gente não tem que se preocupar com a saída, somente com a entrada. Por quê? Ficar se preocupando com a saída significa ter que vender o mais rápido possível numa alta, ou perder uma alta de uma empresa que realmente tem consistência ao longo do tempo, que pode de fato te enriquecer. É uma empresa barata, mas que você tem que ficar se preocupando com a saída. E o melhor a se fazer no portfólio é o quê? É ter uma gestão ativa no que toca à entrada, buscar o melhor momento de entrada de uma boa empresa, ou melhor, de uma excelente empresa, e não se preocupar com a saída. Sair apenas quando estritamente necessário. É assim que você consegue se beneficiar da composição ao longo do tempo. Gestão ativa na entrada e gestão passiva na saída. Esse é o segredo do Buffett. Continuando aqui, outra ação que está despencando, 6% pós-publicação de resultados, é a XP. Olha a diferença aqui nesse resultado. Enquanto o BTG subiu 10% pós-publicação de resultados, a XP despenca quase 7% agora. E você vai me perguntar, ué, mas eu vi que a XP cresceu o lucro. Sim, cresceu, mas tá vendo aqui captação líquida total? Caiu 70%. Ou seja, senhores, o pessoal não tá querendo botar dinheiro na XP, não. Caiu demais o volume de captação em relação a 2024. E veja que o comparativo aqui é com o mesmo período de 2024. Então é difícil você sustentar mera sazonalidade. Mas o que você acha? Qual o motivo disso aqui? É pura concorrência? Ou a empresa não está fazendo o dever de casa? Comenta aqui embaixo. E antes de prosseguir, olha essa estatística aqui do meu canal. 37% das pessoas que me assistem não estão inscritas no canal. Então se você gosta do meu conteúdo, se esse vídeo aqui faz sentido para você e você já assiste há algum tempo, considere sair desse pedacinho aqui e ir para esse aqui, que você vai ajudar bastante o canal. Continuando aqui, Banco do Brasil despencando hoje, e o motivo tem a ver com a Lei Magnitsky, já que o setor bancário como um todo está caindo, mas especialmente o Banco do Brasil. Diante disso, o banco disse que está preparado para lidar com temas sensíveis, como o atual. O que está acontecendo? E esse é o grande motivo desse, entre aspas, derretimento do Ibovespa caindo quase 2% nesse momento. É que, primeiro, a gente sabe da sanção que foi aplicada pelos Estados Unidos em face de ministros do STF, e o STF, através do ministro Flávio Dino, determinou em decisão judicial que cidadãos brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis e decisões estrangeiras relacionadas a atos que tenham sido realizados no Brasil
Brasil. Na prática, teria isentado o Moraes e também os bancos brasileiros de dar cumprimento à ordem do governo americano. E aí o Banco do Brasil se pronunciou porque o Banco do Brasil, por ser estatal, é mais sensível a esse tema, a esse conflito de direito internacional. Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. Isso é verdadeiro, mas a CEO deveria ter uma postura melhor, e aqui eu vou fazer uma crítica, falando que as pessoas deveriam comprar Banco do Brasil. Que postura é essa de uma CEO? E ainda falando que existe aí uma conduta supostamente antiética dos advogados, estimulando ingressos de recuperações judiciais no setor do agronegócio, o que estaria afetando negativamente o Banco do Brasil. E a OAB está estudando processar a CEO por conta dessa declaração. Vamos lá, eu não vejo como adequado esse tipo de postura vinda da presidente executiva do Banco do Brasil. Repito, Banco do Brasil. 200 anos de história, um dos bancos que mais lucra no país, ficando só nesse momento atrás de Itaú e Bradesco. E é esse tipo de postura que a gente espera? Não. De todo modo, o Banco do Brasil tende a ser o mais afetado. A verdade é que a gente não sabe onde isso vai parar. Provavelmente na prática, o Banco do Brasil vai seguir o que disse o STF, mas tudo que se referir a operações lá fora, aí vai ter a sanção. E aí corre risco de multas. Olha, isso aqui é muito difícil. É uma questão diplomática que está afetando todo mundo. E aí o mercado reage dessa forma. Por isso que Ibovespa cai bastante, lá fora nem tanto. É isso que está acontecendo agora. Diante dessa queda, aproveitei para fazer um movimento na minha carteira e publiquei para os membros da comunidade FMI. Lembrando que na comunidade, além das minhas postagens, movimentos que eu faço na minha carteira, você tem meu treinamento Formação Mira Investing e os relatórios de análise, somente das melhores empresas da bolsa. Além dos vídeos exclusivos que eu publico para os membros e outros materiais, você tem tudo o que precisa aqui na comunidade FMI. Conheça os benefícios no link da descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Por último, uma acusação grave aqui no setor de CRIs, certificados de recebíveis do setor imobiliário, contra o CEO e fundador da Virgo, a segunda maior securitizadora do país, detendo um share de 10% desse mercado. E a acusação é grave porque envolve, para dizer o mínimo, suposto desvio de finalidade de recursos. Numa denúncia protocolada hoje na CVM, um ex-executivo da Virgo, quem? Eduardo Levi, afirmou que o controlador da securitizadora da Virgo, o Ivo Cos, estaria atuando em gestão temerária, desviando 240 milhões de reais de fundos de outros clientes para honrar uma operação de CRI. Como assim, Lu? A gente já vai entender aqui. O Eduardo Levi, ele foi head de IB entre janeiro e julho deste ano na Virgo, pouco tempo, e depois pediu seu desligamento por conta do motivo que consta dessa denúncia junto à CVM. E ele alega que houve uma conduta ilegal numa operação envolvendo um CRI da Cedro Participações, que buscava levantar recursos para construir um hospital para oncoclínicas lá em Belo Horizonte. Segundo Levi, que faz a acusação, a emissão seria em 3 tranches, com a primeira somando 130 milhões. A Virgo começou a conversar com investidores em março para essa emissão, a fim de levantar os recursos, claro. A securitizadora é ela que empacota todo o crédito ali para o CRI. Mas o mercado se mostrava reticente com o risco e a emissão não encontrou compradores. Então não era o melhor momento para fazer essa emissão. E aí o Levi falou que na época era para esperar, não era para fazer isso agora, que o momento não era adequado. Só que o Cos teria procurado a Cedro, cliente, e dado uma garantia firme, falando que se não colocássemos no mercado, a Virgo assumiria a responsabilidade. Então não queria perder o cliente, percebe? Essa é a acusação. Segundo Levi, quando não conseguiu captar, Cos começou a desviar recursos das contas de outros clientes da securitizadora, para fazer a compra do CRI da Cedro. Então, de fato, não conseguiu captar, e aí ele pegou dinheiro de outros clientes para garantir esse CRI. Rapaz, negócio feio aqui, viu? Tô brincando, mas é feio isso aqui. Isso foi possível porque, quando uma securitizadora faz a emissão de um CRI, os recursos captados ficam guardados por ela numa conta separada, até o emissor efetivamente precisar do capital. Então o dinheiro fica lá guardando. Não necessariamente o emissor vai precisar da grana naquele momento. Num CRI para a construção de um prédio, por exemplo, o emissor vai pagando os recursos conforme as obras vão avançando. Enquanto isso, o dinheiro fica investido sem risco. É o que exige a CVM. Tem que ser baixíssimo risco
risco e com liquidez imediata. Então, o agente fiduciário, a Virgo no caso, fica ali com o dinheiro guardado, aguardando o envio para o cliente, o emissor. Só que esse dinheiro tem que ficar investido sem risco, beleza? Segundo a denúncia, para operacionalizar o desvio de recursos sem chamar atenção, o dinheiro dos clientes não era investido diretamente no CRI da Cedro, e sim num fundo chamado Allocation, criado em maio pela Virgo. E aí a Virgo fez essas movimentações com diversos clientes, mas pelo menos 3 deles, Kinea, XP Asset e Oris, perceberam a saída dos recursos e exigiram que o dinheiro voltasse para a conta. Esses clientes tiveram 80 milhões movimentados indevidamente, segundo Levi. No total, foram transferidos 160 milhões para o fundo Allocation, que foi criado para fazer esse pequeno desvio. Desvio, segundo o acusador. Eu não estou dizendo nada, só estou relatando o que consta aqui da matéria. Segundo Levi, o excedente era investido em ativos seguros e de curto prazo para dar a impressão de que o Allocation era um fundo de liquidez, quando não era, é o que ele está falando. Nas contas dele, pelo menos 240 milhões foram movimentados indevidamente. E aí ele reforçou que, como as coisas não melhoraram, e isso teria sido uma prática recorrente, ele pediu demissão e notificou a empresa. Ele alegou ainda que o COS tomou o dinheiro emprestado da empresa, da Virgo, por meio de diversos mútuos e fez pagamentos de dividendos indevidos. Se empresta dinheiro, paga dividendo indevido, para esvaziar o caixa. Já a defesa do COS, tá ali com seu advogado, etc., falou que agiu dentro da lei, que não houve ilegalidade. No máximo, poderia haver uma imoralidade e que, segundo a resolução 60 da CVM, ela não estabelece vedação absoluta do tipo de veículo em que o recurso será aplicado, apenas que assegure que sejam instrumentos que não comprometam a segurança dos recursos. Só que aí tem um contraponto aqui de um gestor independente, que diz o seguinte: a resolução da CVM pode dizer o que quiser, mas cada CRI tem um documento chamado Termo de Securitização, que estabelece o destino dos recursos da operação. Numa operação específica nossa, que foi objeto desse desvio, tem um gestor aí que passou por isso, o termo estabelecia que os recursos deveriam estar aplicados no fundo do Itaú, e ele estava no fundo Allocation. Por quê? Porque o cara quer ganhar dinheiro, né? Tô supondo aqui. Ele quer, se é um fundo da própria casa, ele quer ganhar dinheiro ali com taxa. É isso. Quando vimos isso, pedimos o resgate. E aí começou uma troca aqui de acusações, etc. E vamos ver onde isso vai dar, mas olha, se tudo isso é verdadeiro, ainda que não seja ilegal por não estar violando texto direto de lei ou de resolução da CVM, eu vejo como imoral. Eu vejo sim como imoral. Por quê? Porque se o termo de securitização define que o dinheiro tem que estar em tal alocação, então eu tenho que respeitar isso aí, cara. É contrato. Eu tenho que respeitar isso aí. No mínimo, como é que você vai confiar numa empresa securitizadora quando o seu CEO não respeita os termos contratuais? Difícil aqui, viu? Difícil aqui. Então vamos ver aonde isso vai dar. Se tiver qualquer atualização, eu trago para vocês aqui no canal. Lembrando de novo da comunidade FMI e dos seus benefícios no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Eu te vejo no próximo vídeo.